Meninas, tudo bem? Estou aqui com mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as minhas 35 semanas. Eu queria focar um pouquinho mais na última consulta pré-natal. Tem algumas outras novidades para contar, pois minha mãe veio para cá me visitar na semana passada. E a gente fez bastante coisinha, mas esse vai ser para os próximos vídeos, tá? Agora eu quero focar mesmo na minha consulta pré-natal, que foi na sexta-feira. Enchi o meu obstetra de perguntas, né, de dúvidas, porque agora na reta final a gente tem que estar preparada para tudo, né, para o que deve é. Aí eu fiz um monte de perguntas para ele, vou relembrar assim que possível, passar para vocês, quem sabe até ajudar algumas que estão passando pela mesma situação que eu, tá? Uma das primeiras coisas que eu perguntei, que mais estão me incomodando agora na 35ª semana, é a falta de ar, né? Toda vez quando eu vou deitar, às vezes eu sinto uma falta de ar muito grande, eu tenho até que sentar na cama para esperar passar, né? Aí o coração acelera, dá a impressão que eu corri uma maratona inteira, gente. Nossa, é horrível, sabe? Fica aquela falta de ar, eu não consigo respirar direito, é muito chato. Eu perguntei pra ele, ele falou que é normal, né? Agora no final, meu coração ele tá trabalhando realmente dobrado. Que aí ele me explicou o seguinte, como o útero ele aumentou muito de tamanho, ele comprimiu todinho o meu estômago para cima, para perto do coração. Por isso ele até pediu para quando eu for comer, eu reduzir um pouquinho a porção. Eu posso aumentar a quantidade, né, comer várias vezes por dia, só que em porção menor, porque quanto mais eu comer e meu estômago ficar cheio e ficar pressionando, pior é para a digestão. Com mais falta de ar eu vou ficar e mais difícil vai ser. E isso é uma coisa que me incomodava muito, mas ele, nossa, me deixou super tranquila como sempre. Eu sou apaixonada pelo meu obstetra, no bom sentido, ele é muito bonzinho. Nossa, meninas, eu fiquei acho que praticamente 1 hora na consulta, foi entre 50 minutos e 1 hora, e minha mãe, né, minha mãe foi junto, parece que foi uma consulta dupla. Nossa, ele me esclareceu muita coisa, só que eu confesso pra vocês, assim, que algumas coisas eu tenho que me preparar psicologicamente porque ele falou, já vou explicar por quê. Eu ainda tô pensando nisso, é uma coisa que eu não estava preparada para ouvir, mas vamos lá, né? Quero saber a opinião de vocês depois. Bom, falei sobre a falta de ar, né? A taquicardia. Ele perguntou também como é que estava meu intestino. O meu intestino tá assim, ele nunca me deu trabalho. Só que tem dias que eu não consigo ir no banheiro. É meio complicado, aí quando eu vou eu sinto um pouquinho de dor, aquela coisa toda. Aí ele me explicou que ele fez até uma comparação que eu achei muito legal. Ele pediu pra eu comparar mais ou menos, por exemplo, sabe aquela brincadeira quando a criança pega um balão de festa e senta assim pra estourar? Aí quando a criança tenta estourar e não consegue e ele fica tipo fugindo pros lados, sabe? Não sei se vocês estão entendendo o raciocínio. Ele comparou aquilo com os meus órgãos. Ele falou, imagina uma coisa assim, pressionando você o tempo inteiro e aquilo fugindo para os lados. Ele falou, não tem mais espaço na sua barriga, é o que está acontecendo, está comprimindo todos os órgãos, então vai ficar tudo descompensado. Intestino, coração, estômago, enfim, tudo. Achei muito legal a explicação dele. Para tudo ele tem uma historinha, né, para comparar. Aí, gente, eu queria aproveitar, né, para perguntar para ele sobre o parto normal, né? Como eu já disse várias vezes, é o que eu mais quero, né? Tô lutando para isso, vou lutar até o fim. Aí eu perguntei para ele a respeito da anestesia, né? Que quem tem plano sabe como é que é, né? O anestesista é sempre cobrado à parte. Perguntei para ele sobre o anestesista, e ele falou para mim que provavelmente eu vá precisar da anestesia. Aí eu falei, doutor, olha, a princípio eu não fiz meu plano de parto ainda. Eu falei, mas eu não queria o parto com anestesia, né? Mas eu queria tentar a princípio sem, e depois caso precisasse, se eu não aguentasse a dor, eu pediria. Aí ele olhou pra mim e ele falou assim, olha, provavelmente você vai pedir. Aí eu falei, será? Ele falou, Raquel, ele falou, veja bem, ele falou, a anestesia vai te deixar mais tranquila, você não vai sentir dor, nem nada. Aí eu perguntei pra ele, né, se o fato de eu tomar anestesia, se de repente eu não possa cair numa cesárea, que é tudo que eu não quero, né. Aí ele falou que não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, que vai estar toda uma equipe lá, vai me explicar tudo direitinho, a hora que eu tiver que fazer força, enfim, vai me dar todo o conforto, né, na hora do parto. Tudo bem. Quanto à parte da anestesia, eu fiquei tranquila. Agora, uma coisa no parto normal que me choca um pouco é a tal da laceração, né, e no períneo, no corte no períneo. É episiotomia, acho que é isso que fala.
Então eu perguntei pra ele, né, se eu queria saber a opinião dele quanto ao corte no períneo, né. Aí eu perguntei pra ele se ele faria, se ele fazia, como que funcionava. Aí, gente, eu fiquei um pouco preocupada que ele falou assim que provavelmente ele vai fazer sim o corte no períneo. E era o que eu tinha mais medo, né, porque acho que ninguém quer levar um corte ali, mas ao mesmo tempo, se você não leva, gente, quando o bebê for sair, for lacerar, a gente vai lacerar onde? Como é que vai ser isso? É uma coisa que ainda me assusta um pouco no parto normal. Por mais que seja meu sonho, por mais que eu queira, esse lance do períneo aí me assusta um pouco, né? Aí ele falou, explicou pra mim que ele faz sim o corte no períneo, na maior parte dos casos. Ele falou assim, eu prefiro fazer o corte e depois costurar do que deixar lacerar naturalmente. Ele falou o que que acontece. Aí ele me contou o caso, tá, de uma paciente dele que lacerou, imagina, gente, o ânus. Imagina que coisa horrível que deve ser. Ele falou, olha, Raquel, a gente nunca sabe aonde vai lacerar, como que vai ser. Então, eu prefiro fazer o corte que, além de auxiliar o parto, ser mais rápido, é melhor a recuperação. Eu fiquei meio assim, sabe? Eu falei, ah, meu Deus, será que ele é cesarista e eu não percebi, né? Será que ele não tá querendo me enrolar e tal? Mas aí, ao mesmo tempo que ele defende o parto normal, ele defende a cesárea também. Isso acabou me assustando um pouquinho. E aí ele falou pra mim o seguinte, eu perguntei pra ele, que eu vi muitas histórias, né? Inclusive de pessoas, mulheres, geralmente de idade, que falaram que com o tempo os órgãos descem. Não sei se vocês já ouviram falar que desce os órgãos pra baixo, tem que fazer uma cirurgia. Ele falou assim, então, justamente por isso que eu faço o corte no períneo. Quando a gente faz o corte do períneo, isso não acontece e tal. Sei lá, gente, eu tô um pouquinho confusa quanto a isso, eu não sei o que pensar. Mas enfim, eu sei que eu vou ter que me preparar psicologicamente, que provavelmente ele vai fazer o corte no períneo. Não vai adiantar eu continuar fazendo esses exercícios de fortalecimento de períneo. Não sei, eu não sei o que pensar, juro que eu não sei. E aí ele me tranquilizou, ele falou, Raquel, a princípio a gente vai tentar um parto normal, fica tranquila, vou fazer de tudo para que você tenha o seu parto normal. Só que o que eu quero que você tenha em mente é, caso a gente não consiga, você não pensar que a cesárea é a pior coisa do mundo. Ele falou, hoje em dia a cesárea ela salva vidas. Ele falou, às vezes eu prefiro muito mais que a mulher tenha uma cesárea do que tenha um parto muito traumático. Ele falou, toda mulher dilata? Tudo bem, toda mulher dilata. Ele falou, o que você prefere? Ficar mais de 36 horas em trabalho de parto e ser uma coisa traumática ou uma cesárea que depois você vai se recuperar? Aí eu fiquei meio assim, né, eu falei, realmente. Ele falou, então, ele falou, eu não quero sofrimento, eu quero que o parto pra você seja lembrado de um momento bom, de uma coisa boa pra você guardar pra sempre, né. Aí eu concordei com ele e tal, né, ele falou, olha, por isso que a gente tá fazendo todo o acompanhamento, a partir de agora as consultas vão ser semanais, cada vez que você vier a gente vai fazer o exame de toque. Se eu ver que você não tá tendo, como é que fala? Ai, gente, fugiu a palavra. Por exemplo, eu vou numa consulta não ter dilatação, na outra semana não ter de novo, na outra não ter de novo. Enfim, ele tá vendo que aquilo não tá evoluindo, evoluindo a palavra. Então ele falou, é complicado a gente continuar pensando num parto normal, porque vai ser muito complicado, vai ser aquela coisa da enfermeira ficar empurrando a barriga, sabe? Umas coisas que a gente não, acho que ninguém quer passar por aquilo. Aí ele falou pra mim que ele vai me examinar toda semana, tá? Inclusive ele me examinou pela primeira vez, gente, pra começar eu morro de vergonha, né? Porque ele é homem, né? Ele é um japonês, né? Ele é uma eu adoro ele. Mas, gente, na hora de examinar foi até engraçado. Ele foi examinar minha barriga pra medir, aquela coisa toda. E eu já tinha tirado, né, a calcinha, tudo. Aí, conforme ele foi medindo, assim, eu ia me cobrindo, assim, sabe? Eu morria de vergonha. Aí ele até percebeu, ele deu risada, que ele viu que eu tava sem graça. Mas aí ele me examinou, tava tudo bem. O exame de toque não é tão ruim assim que não eu imaginava. Eu imaginei que era muito pior, do jeito que eu escuto falar. Aí ele me falou o seguinte, ele falou, Raquel, hoje você tá com 35 semanas. Ele falou, a princípio, se fosse hoje o seu parto, eu não indicaria parto normal, porque o seu colo está fechado, você não tem dilatação nenhuma e a sua bebê tá muito alta.
Só que ele me tranquilizou, ele falou, ó, é porque ainda não tá na hora. Ele falou, vamos supor que chegue nas 40 semanas e você ainda não tenha nenhuma dilatação, nenhuma revolução, nem nada, e o bebê continue alto. Ele falou assim, com certeza eu indicaria uma cesariana. Tá, ele falou, mas fica tranquila, né, com o tempo o bebê vai descer, vamos ver como que vai ser a sua dilatação, fica tranquila. Me tranquilizou, mas ao mesmo tempo defendeu a cesárea. Eu tô confusa. E aí ele colheu uma amostra para fazer aquele exame do, acho que é estafilococcus, né, que muitas fizeram, que eu morria de medo, que é aquela do cotonete, né. Ah, eu morri de medo, mas gente, não dói nada, realmente é só ali mesmo, não tem nada de passar em outro lugar o cotonete, que nem eu tava com medo, achando que ia ser. Foi super tranquilo. Me pediu uma série de exames, um monte, eu não sei pra que tanto exame ele pede. Ele já pediu, caso seja necessário para cesárea, né, eletrocardiograma, ele pediu mais uma ultrassom, pediu um monte de exame de sangue, um monte mesmo, pediu exame de urina, eu acho que é só. Vou tentar fazer entre essa semana e na outra, que semana que vem, né, daqui 2 semanas, né, praticamente, porque é sexta-feira que vem, hoje é segunda, eu vou voltar na consulta, aí sim. Já deixei marcadas as 3 próximas consultas até o final, até a chegada da neném. Gente, outra coisa, ele me pesou. Ai, gente, que medo que eu fiquei. Do mês passado pra cá, eu engordei 3,8 kg. Gente, é muita coisa, muita coisa. Ou seja, no começo da gravidez eu tava com 59,5. Hoje eu tô com 72,800. Gente, é muita coisa pra mim. Eu tô assim, meio horrorizada com o meu peso, sabe? E ele sempre pede, né, pra eu me controlar, pra eu fechar a boca um pouquinho, mas a gente sabe, né, o quanto é difícil, né, ficar cortando certas coisas. E... outra coisa também, que eu perguntei pra ele, que inclusive a minha sogra sempre falava pra mim sobre a lavagem intestinal, né? Perguntei pra ele se isso era comum hoje em dia. Aí ele falou pra mim que lavagem intestinal não se faz mais, é um procedimento que não é feito. O que me tranquilizou, né, gente, porque eu acho que deve ser horrível fazer aquele exame. Eu perguntei pra ele, ele falou, olha, Raquel, o que você prefere na hora do seu parto? Que o seu intestino esteja funcionando normal ou que você esteja com diarreia? Eu falei, nossa, doutor, nem brinca. Eu falei, eu quero que esteja tudo normal. Ele falou, então, justamente, ele falou, o que vai acontecer? Se caso a gente fizesse uma lavagem intestinal, ele falou, primeiro, quando é parto normal, às vezes não dá tempo da mulher chegar no hospital e ter que fazer. Ele falou, vamos supor que não dê tempo e a gente faça essa lavagem. Ele falou, vai chegar na hora do parto, quando você for fazer força, ele falou, desculpa o termo, ele falou, mas são jatos. Ele falou, é horrível. Aí eu fiquei morrendo de nojo, eu falei, gente, ninguém merece, né? Já pensou que coisa horrível? Aí ele falou, não, quando você não faz essa lavagem intestinal, claro, pode acontecer na hora de você estar fazendo força, sair um pouquinho. Ele falou, pode, mas é o seu intestino que está funcionando normal, entendeu? Ele falou, é absolutamente normal, fica tranquila, não precisa ficar envergonhada, pode acontecer, mas não é sempre. Ele falou, é muito difícil, não é sempre que isso acontece. Ele falou, não fica sofrendo por antecedência, né, que ele sabe que eu sou ansiosa. Então, enfim, descartada essa possibilidade de lavagem intestinal, né, que me deixou muito mais tranquila. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que é isso, gente, que ele me falou na consulta, tá? Eu vou voltar na semana que vem. E tô um pouquinho assustada, né, com essas novidades todas que ele me contou. Eu mudei de obstetra no começo da gravidez justamente por causa disso, porque ele é o único, assim, de Petrópolis, onde eu vou ter meu bebê que defende parto normal. E eu vi que ele defende, mas ao mesmo tempo ele não é tão contra, assim, a cesárea, entendeu? Então, olha, gente, eu tô colocando nas mãos de Deus, eu espero que realmente evolua, né, a minha dilatação, embora amanhã eu já vá fazer 36 semanas, eu acho que ainda é cedo, né, acho que ela não tá preparada ainda pra isso, acho que por isso que tá tudo certinho ainda, não tô tenho contração normal, só que é aquela contração de treinamento, não tenho dor, quer dizer, não tenho dor de contração, porque dores a gente sabe que tem um monte, e é isso. Esqueci de falar. Outra coisa também que eu aproveitei pra fazer no mesmo dia, eu fui visitar, gente, a maternidade. Eu voltei apaixonada, que coisa linda, é lindo, gente, é lindo o hospital.
Fui com a minha mãe, né, como sempre. Uma moça muito simpática do hospital atendeu a gente, levou a gente para conhecer o berçário, o quarto. Perguntei tudo que eu queria, tudo que eu precisava saber. E voltei apaixonada, gente, voltei apaixonada mesmo. É muito bonito, vou ser muito bem atendida. O quarto é arrumadinho, sabe? O berçário também. É tudo lindo, tudo lindo. Eu não vejo a hora, eu tô muito ansiosa, muito ansiosa. Agora eu só preciso ver no dia que ela for nascer, né? Preciso ver com o meu marido de encontrar uma enfermeira que fure a orelhinha dela, né? Enfermeira não, minto, pediatra, porque agora a enfermeira não fura mais. E aí a moça me garantiu que tem uma pediatra lá que fura, que é só eu me informar direitinho, que aí eu consigo furar a orelhinha dela. Aí já pensou, ela já saiu de brinquinho, que linda. Porque depois ia ser difícil, né, a gente conseguir furar. Que eu acho que dá dó, né, porque quanto mais passa, eu acho que mais difícil né. E é isso, gente, eu não tô lembrando mais nada agora da consulta. Ele deve ter falado mais alguma coisa, mas eu não tô lembrando. O resumo é mais ou menos isso, gente. As outras novidades da malinha, das lembrancinhas dela que tá tudo pronto, eu vou falar no próximo vídeo, eu mostro pra vocês, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Oi meninas, tudo bem? Tô eu aqui com mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as minhas 35 semanas. Eu queria focar um pouquinho mais na última consulta pré-natal. Tem algumas outras novidades para contar, pois minha mãe veio pra cá me visitar na semana passada. E a gente fez bastante coisinha, mas esse vai ser para os próximos vídeos, tá? Agora eu quero focar mesmo na minha consulta pré-natal, que foi na sexta-feira. Enchi o meu obstetra de perguntas, né, de dúvidas, porque agora na reta final a gente tem que estar preparada para tudo, né, para o que deve é. Aí eu fiz um monte de perguntas para ele, vou relembrar assim que possível, passar para vocês, quem sabe até ajudar algumas que estão passando pela mesma situação que eu, tá? Uma das primeiras coisas que eu perguntei, que mais estão me incomodando agora na 35ª semana é a falta de ar, né? Toda vez quando eu vou deitar, às vezes eu sinto uma falta de ar muito grande, eu tenho até que sentar na cama para esperar passar, né? Aí o coração acelera, dá a impressão que eu corri uma maratona inteira, gente. Nossa, é horrível, sabe? Fica aquela falta de ar, eu não consigo respirar direito, é muito chato. Eu perguntei pra ele falou que é normal, né? Agora no fim me dá todo conforto, né, na hora do parto. Tudo bem, quanto à parte da anestesia eu fiquei tranquila. Agora, uma coisa no parto normal que me choca um pouco é a tal da laceração, né, e no períneo, no corte no períneo. É episiotomia, acho que é isso que fala. Então eu perguntei pra ele, né, se eu queria saber a opinião dele quanto ao corte no períneo, né. Aí eu perguntei pra ele se ele faria, se ele fazia, como que funcionava. Aí, gente, eu fiquei um pouco preocupada que ele falou assim que provavelmente ele vai fazer sim o corte no períneo. E era o que eu tinha mais medo, né? Porque acho que ninguém quer levar um corte ali, mas ao mesmo tempo, se você não leva, gente, quando o bebê for sair, for lacerar, a gente vai lacerar onde? Como é que vai ser isso? É uma coisa que ainda me assusta um pouco no parto normal. Por mais que seja meu sonho, por mais que eu queira, esse lance do períneo aí me assusta um pouco, né? Aí ele explicou pra mim que ele faz sim o corte no períneo, na maior parte dos casos. Ele falou assim, eu prefiro fazer o corte, né, como eu já disse várias vezes, é o que eu mais quero, né, tô lutando pra isso, vou lutar até o fim. Aí eu perguntei pra ele a respeito da anestesia, né, que quem tem plano sabe como é que é, né, o anestesista é sempre cobrado à parte. Perguntei pra ele sobre o anestesista. Ele falou pra mim que provavelmente eu vá precisar da anestesia. Aí eu falei, doutor, olha, a princípio eu não fiz meu plano de parto ainda. Eu falei, mas eu não queria o parto com anestesia, né? Mas eu queria tentar a princípio sem, e depois caso precisasse, se eu não aguentasse a dor, eu pediria. Aí ele olhou pra mim e ele falou assim, olha, provavelmente você vai pedir. Aí eu falei, será? Ele falou, Raquel, ele falou, veja bem, ele falou, a anestesia vai te deixar mais tranquila, você não vai sentir dor, nem nada. Aí eu perguntei pra ele, né, se o fato de eu tomar anestesia, se de repente eu não possa cair numa cesárea, que é tudo que eu não quero, né. Aí ele falou que não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, que vai estar toda uma equipe lá, vai me explicar tudo direitinho, a hora que eu tiver que fazer força, enfim, final, meu coração ele tá trabalhando realmente dobrado.
Que aí ele me explicou o seguinte, como o útero ele aumentou muito de tamanho, ele comprimiu todinho o meu estômago para cima, para perto do coração. Por isso ele até pediu para quando eu for comer, eu reduzir um pouquinho a porção. Eu posso aumentar a quantidade, né, comer várias vezes por dia, só que em porção menor, porque quanto mais eu comer e meu estômago ficar cheio e ficar pressionando, pior é para a digestão. Com mais falta de ar eu vou ficar e mais difícil vai ser. E isso é uma coisa que me incomodava muito, mas ele, nossa, me deixou super tranquila como sempre. Eu sou apaixonada pelo meu obstetra, no bom sentido. Ele é muito bonzinho. Nossa, meninas, eu fiquei acho que praticamente 1 hora na consulta. Foi entre 50 minutos e 1 hora. E minha mãe, né? Minha mãe foi junto. Parece que foi uma consulta dupla. Nossa, ele me esclareceu muita coisa. Só que eu confesso pra vocês, assim, que algumas coisas eu tenho que me preparar psicologicamente porque ele falou. Já vou explicar por quê. Eu ainda tô pensando nisso, é uma coisa que eu não tava preparada pra ouvir. Mas vamos lá, né? Quero saber a opinião de vocês depois. Bom, falei sobre a falta de ar, né, a taquicardia. Ele perguntou também como é que estava meu intestino. Meu intestino tá assim, ele nunca me deu trabalho. Só que tem dias que eu não consigo ir no banheiro. É meio complicado, aí quando eu vou eu sinto um pouquinho de dor, aquela coisa toda. Aí ele me explicou que ele fez até uma comparação que eu achei muito legal. Ele pediu pra eu comparar mais ou menos, por exemplo, sabe aquela brincadeira quando a criança pega um balão de festa e senta assim pra estourar? Aí quando a criança tenta estourar e não consegue e ele fica tipo fugindo pros lados, sabe? Não sei se vocês estão entendendo o raciocínio. Ele comparou aquilo com os meus órgãos. Ele falou, imagina uma coisa assim, pressionando você o tempo inteiro e aquilo fugindo pros lados. Ele falou, não tem mais espaço na sua barriga, é o que está acontecendo, está comprimindo todos os órgãos, então vai ficar tudo descompensado. Intestino, coração, estômago, enfim, tudo. Achei muito legal a explicação dele. Pra tudo ele tem uma historinha, né, pra comparar. Aí, gente, eu queria aproveitar, né, pra perguntar pra ele sobre o parto normal.